Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao canal do professor Lourimar Mendes. Vídeo para a escalação Cartola 2022, rodada 34. Nesse vídeo nós vamos escalar o time tiro curto, que é o pro rodada, e o time de regularidade, que é o time anual, aquele que você tem que fazer uma média de pontuação ao longo do ano para ficar entre os primeiros de sua liga. Bora lá para a escalação, tabela de jogos. Aqui na tabela de jogos a gente vai visualizar que Flamengo e Santos, Atlético Paranaense e Palmeiras, esses dois primeiros jogos não serão válidos para a rodada. Portanto, a rodada começa amanhã, dia 26/10. Os jogos de hoje, terça 25, não contam para o Cartola. Apenas os jogos de amanhã e de quinta-feira, né? Amanhã e quinta. Desses jogos aqui, qual que a gente pensa para SG? O primeiro jogo, Botafogo e Bragantino. Para quem quer buscar um SG diferente, apostando num risco maior, você poderia até apostar no Botafogo. Mas acredito que esse jogo é um jogo com gols para os dois lados. O segundo jogo, Corinthians e Fluminense, é um jogo difícil para apostar, né? Se tivesse que apostar, apostaria no Fluminense. Terceiro jogo, esse sim é para tiro curto, é a primeira indicação. É o time do Inter contra o Ceará. Ceará vem muito mal, dentro de casa o Inter é forte. O Inter, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. O Inter pode muito bem sair desse jogo sem tomar gols. É um tiro curto. Outro tiro curto viável para a rodada, não tão seguro quanto o Inter, é o jogo do São Paulo contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense precisa de tentar pontuar. Então, por isso, não é um jogo fácil para o São Paulo manter SG, mas o São Paulo é um time interessante para SG. Terceiro jogo interessante para SG é o Fortaleza contra o Curitiba. Fortaleza está fazendo um segundo turno muito bom, jogando dentro de casa. Tem peças na defesa que são peças muito boas de Cartola, os dois laterais, o zagueiro, o goleiro. Então, o Galhardo no ataque, nesse sentido, o Fortaleza é um ótimo para tiro curto. E, claro, o Atlético Mineiro, mesmo sendo um time que está sendo irregular, tomando gols todos os jogos, pega o Juventude, que é o lanterna, também seria para SG. Eu vou ficar aqui entre dois, Internacional, que tem boas peças defensivas, e Fortaleza. E nesse vídeo, ou você vai de Fortaleza ou você vai de Inter, nesse vídeo vou fechar aqui o time do Inter para vocês verem. Como vocês já estão acompanhando o canal desde o início, sabe que no tiro curto a gente escolhe um time aqui para fechar a zaga desse time. Então nós vamos fechar a zaga do Internacional, ok? Que também tem boas peças para Cartola, né? Os zagueiros, os laterais não são ruins de Cartola, são bons de Cartola. O goleiro muito bom de Cartola, né? Tem uma média de 5,05. Então o Inter é um bom time para você fazer aí o seu tiro curto. No meio-campo, o Inter tem o Alan Patrick, tem o próprio Johnny, que também não é ruim para Cartola. Os caras estão com a média acima de 4. No ataque, qualquer desses atacantes que você colocar, você vai estar bem servido para tiro curto. Eu vou colocar o Pedro Henrique, apesar de que ele tem cansado nos jogos e saído antes do jogo acabar. Para tiro curto, o Pedro Henrique pode se tornar o seu capitão aqui. Agora a gente vai completar o tiro curto com o Caleri, que é um nome óbvio para a rodada. A gente poderia apostar, por exemplo, num Roger Guedes, num Pedro Raul, que saiu sentindo a panturrilha no último jogo, então não é certeza dele jogar, mas também é um bom nome para a rodada. O Luciano também é. Ademir do América, que tem velocidade, que vai pegar esse time do Juventude, que é um time que é o Lanterna, também é bom nome. Tiquinho Soares, jogando em casa do Botafogo, também um excelente nome, já que o Bragantino sempre é um time que joga ofensivamente e oferece os espaços. Eu vou fechar aqui com o Ademir, mas o Tiquinho também seria um bom nome ali para o nosso ataque. Completando agora o nosso time, no meio campo vou colocar o Zaratio, que vai fazer aquela dobradinha com o Ademir. Eu gosto sempre dessas dobradinhas, então Ademir e Zaratio. E vou finalizar aqui Patrick, que também é uma outra dobradinha aqui com o Caleri. E aqui Pedro Henrique com Alan Patrick. Então nós fizemos aqui dobradinhas, né? Conexões, arco e flecha com as 3 posições do meio e as 3 posições do ataque. Acho que ficou um time muito bom para tiro curto. Então esse é o tiro curto. Agora vamos falar de regularidade. Regularidade, eu não posso manter o time do Inter inteiro, a não ser que você queira tirar a diferença do adversário. Você pode ir no Inter inteiro, você pode ir no Atlético Mineiro inteiro, você pode procurar aí
um SG que você acha que é confiável. Eu não vou fazer isso para esse time regularidade aqui, que vai servir de exemplo e de modelo para você. Então eu vou tirar aqui alguns defensores do Inter, vou tirar pelo menos 2, vou deixar 3, e aí eu vou com um lateral do Fortaleza, que eu acho que é muito bom para a rodada, e vou finalizar aqui, poderia ser o Júnior Alonso, que tem uma média boa, que joga em casa, poderia ser o Benevenuto aqui para a gente dobrar o Fortaleza na defesa. Poderia ser, por exemplo, o Vitor Cuesta também, do Botafogo. São 3 nomes que eu estou dando aqui de zagueiros para vocês. O próprio Adrielson do Botafogo, que tem uma média boa de 3,51, também seria um nome para você apostar aí na defesa. E um pouco mais arriscado, mas pela média boa que tem, o próprio Balbuena é um nome interessante que dá para você também pensar. Eu vou fechar aqui com o Vitor Cuesta, porque aí eu tenho um do Fortaleza e estou fazendo 3 aqui do Inter, um do Fortaleza, um do Botafogo, tá? Bom, goleiros, a gente pode... não tem outro goleiro para a gente colocar de reserva, porque o Keylor é o mais barato, então a gente vai ficar sem goleiro reservas, tá? Mas a gente pode fazer assim, ó, colocar os goleiros que são sem ser provável. E aí a gente pega, por exemplo, o goleiro do Inter, que é o Daniel, que não está provável. Vai que acontece alguma coisa com o Keylor e o Daniel entra. E aí a gente vai no Keylor aqui agora. Ó. Então o Daniel ficou no time titular. E o Keylor ficou no banco, tá? Se o Daniel não jogar e o Inter tomar gol, eu não perco pontos com o goleiro. Essa é a estratégia. Agora vamos para as laterais. Não consigo colocar ali o René, que seria bom se a gente pudesse. Aí descendo aqui, o que a gente tem de lateral? A gente tem o Reinaldo, ó, que fez 2 gols no último jogo. Acho que é um bom nome para a gente colocar ali no banco de reservas. Tem o próprio Tinga, né, do Fortaleza, que a gente está acreditando que não toma gol. E é isso, baratinho ali do São Paulo tem o João Ferreira. Aliás, João Moreira. Mas a gente vai finalizar aqui com o Reinaldo, que é o cara que fez 2 gols, né, aproveitando a fase do cara. Daria até para colocar no time titular ali. Agora, zagueiro reserva, a gente tem o Léo, do São Paulo. Acho que é isso. O Léo não é tão bom de cartola, mas a gente acha que não vai ter opção aqui para zagueiro mais barato. Então a gente vai com o Léo, porque o Moledo é bem baratinho. A não ser que a gente trocasse o Moledo pelo Vitão, e aí a gente conseguiria. Aqui no meio campo a gente tem o Renato Augusto, que eu acho que dá para colocar como reserva. O próprio Alê, o próprio Jair do Atlético também daria para colocar como reserva. O Atlético tem um jogo extremamente favorável. O Jair, aqui é o Rodriguinho, né, como uma aposta para quem quer fugir dos mais escalados. Eu acho que dá para escalar. O próprio Johnny do Internacional, né, acho que dá para escalar. E o próprio Otério. Não, eu vou ficar aqui com o Johnny do Internacional. No ataque, a gente vai fazer uma mudança. Não, eu acho que eu posso deixar o Pedro Henrique ali. No ataque, vamos ver o que sobrou para a gente aqui. Ó. Tem o Ayrton, tem o Thuram, tem o Sacha ali. Dá para colocar o Sacha, viu? Deixa eu descer aqui o que a gente tem aqui de opção para baixo. Não temos, talvez só o Pedro Rocha aqui, ó, como opção dos atacantes que sobraram ali. Então nós vamos colocar o Sacha no nosso banco. Aí o capitão a gente vai mudar. A gente não vai de Pedro Henrique capitão. A gente poderia escolher um capitão que está entre os mais escalados, tipo o Caleri? Acho que daria muito certo. Mas eu vou fazer um capitão diferente para essa rodada. Eu vou de Ademir do Atlético como capitão. O meu time vai ficar um pouco diferente para tentar até tirar a diferença dos adversários. Ademir, um capitão diferente para a rodada. Está aqui o nosso time escalado. Time escalado. No banco de reservas a gente tem o goleiro do Internacional, que é o titular, e o Daniel está no time titular, ok? Apenas aquele esqueminha de goleiro para tentar não perder pontos. No nosso banco de reserva, Reinaldo e Léo do São Paulo, Johnny do Internacional e Sacha do Atlético. Esse é o nosso banco. Esse time custou 121 cartoletas apenas. Um time muito barato, porque os Palmeiras e Flamengo, que são caros, não estão na rodada. O nosso técnico é o técnico do Inter, e do Inter nós temos 3 defensores, sendo que tem aquela jogada do goleiro. Nós temos o Moledo, temos o René e o goleiro. Temos ainda o Cuesta, nosso zagueiro, e o Capixaba, o lateral, junto com o René. No meio-campo, Zaratio, Patrick, do São Paulo, e Alan Patrick, do Internacional. No ataque, Pedro Henrique, do Internacional,
Ademir do Atlético Mineiro e Caleri do São Paulo, Ademir, o nosso capitão. Espero que vocês tenham gostado. Boas mitadas pra gente amanhã. Deixe o seu like, compartilhe o canal e ajude aqui no meu trabalho. Um grande abraço.